Você que é uma pessoa que já demitiu tanta gente, né? E a gente, quando você fala, não, tem que pensar, cara, com a cabeça, não tem que ter o coração nessa hora. Qual é a forma correta de demitir alguém? E qual é o momento correto de demitir alguém? Assim, existem várias chances ou não? E nós demitir, demite, tem feedback, não tem? Qual que é a lógica Bate na aqui? mesa e aponta. Aponta e fala, você está demitido? Não, isso é só na televisão. Ou é só na televisão? Já tá... Vestido É o hoje, conhecimento né? técnico com o man. Não, pô, eu vim Agora, assim, excelente o vestido. Roberto, pô, você comentou sobre religião, etc. Você se considera um homem de fé de alguma forma? Ou você acha que isso aqui teve algum impacto na sua trajetória? Vivi, eu posso falar a verdade aqui ou não? Pode. Não vamos nunca mais vender. Eu sou... Tô ferrado, eu tô ferrado. Que Eu tô isso? ferrado, né? Não, mas eu acho que a verdade liberta. É, mas as pessoas vão falar que o justus é isso, aquilo, porque na verdade é assim. Eu tenho origem, pai e mãe, origem judaica, né? Eles são húngaros. Sabe que eu falo húngaro, né? Hallkarod beszélhetek magyarul. Akarsz beszélni magyarul? É uma língua terrível, Perigoso. porque não descende de nada, nem de anglo-saxônico, nem de latino, nem de nada. Mas eu parei de falar húngaro em Mas casa. você fala húngaro mesmo, fala Eu acabei de falar para você em húngaro, Não, mas se você quiser eu falo em húngaro. Não, mas essa é a única frase que você fala, ou você fala húngaro Não, eu mesmo? falo húngaro perfeito. Eu só Que parei de loucura. falar porque eu falava com meus pais e já faleceram faz um tempo. Então, enferrujou. Minhas irmãs comigo já falam em português. Eu cresci em colégio americano, que é uma ajuda danada, né? Uma vantagem competitiva. Nasci no Brasil, falo português e uma. Então, 3 línguas. Depois incorporei mais algumas que ajudam. E não teve essa influência muito de religião, porque meus pais não eram muito ligados. Minha mãe era mais ligada, meu pai era zero. Meu pai era ateu. E eu virei ateu. Então, assim, eu não tenho religião, respeito demais as religiões. Acho que elas são muito importantes, principalmente para as pessoas, são um apoio importante para as pessoas, né? E eu acredito muito em energia, acredito muito na troca de energia, acredito muito... Aqui tem uma energia nessa sala, sabe? Tem energia com as pessoas, tem troca, tem força. Eu acho que nessas coisas eu acredito bastante, né? No que... sei lá, no universo, essas coisas bem inexplicáveis. Mas sou muito mais pro lado da ciência, Big Bang, teoria da evolução, do que Adão e Eva. Tá? Então, sempre foi assim. Né? Eu adoro discutir, falar com padre, com rabino, com teólogo, porque eu faço um monte de perguntas. Se eu perguntar só para eles, cadê e os dinossauros? Porque eles falam que o mundo nasceu, sei lá quantos mil anos só atrás, não milhões de anos, né? Os dinossauros. Aí eles não têm resposta. Mas tudo bem, não vou discutir aqui a validade das coisas, porque eu respeito demais e só não quero... Eu só tenho a minha visão, né, das coisas e sempre foi assim. Então não tem reza, não tem religião para mim. Né? Tem Entendi. acreditar nas pessoas, nas relações, né, na forma de atuar, na decência, no ajuda ao próximo. Tem uma série de coisas que você não precisa da religião para fazer. Você pode fazer do teu jeito, entendeu? Então eu acredito muito nisso. Mas até essa questão da energia é um algo a mais, Não, né? sem dúvida. Né? Não, eu acho que é ser humano que falar que não tem nada que acontecendo, que não tem alma, que não tem, né, que não tem energia, que não tem nada, aí o cara está um pouco frio demais com relação às coisas da vida, né? Então, assim, pressentimento, energia, a troca de energia. A energia é uma coisa muito poderosa. Positiva ou negativa, né? Eu não deixo a negativa me contaminar, tento sempre emanar aquela energia positiva, o pensamento positivo. Eu adoro essas coisas, aqueles estudos sobre pensamento positivo, a força da mente humana, a força que a gente tem, né, de mover os obstáculos, etc. Mas eu não fico pedindo para alguém, entendeu? Eu tento fazer isso do meu jeito. Legal, interessante. Agora, cara, tem uma pauta assim que eu sempre... Ela é relativamente polêmica, mas eu sei que você vai trazer isso de alguma forma construtiva, né? Porque quando a gente fala sobre meritocracia, né? Então, a gente está numa empresa, né? Assim, numa empresa, quando a pessoa está nela, existe uma capacidade da pessoa de ela crescer na empresa ou ser demitida, né? A pessoa, ela às vezes não definiu a realidade a qual ela nasceu, mas aonde ela está, é possível que ela de alguma forma cresça ou deixe de crescer, né? Como que você enxerga? Você acha que hoje existe de alguma forma meritocracia no nosso... Adoro essa pergunta. Eu adoro essa pergunta. Eu vou te falar. Eu preciso dizer assim, a experiência e a maturidade trouxeram uma série de visões diferentes. Eu sempre fui um ownership-minded person, né? Isso é para traduzir para os ouvintes que não entenderam. Eu era uma pessoa com mentalidade de dono, né? E isso mudou. E hoje em dia o que funciona é o partnership-minded executive, né? Que é o cara que pensa na parceria, na divisão da riqueza gerada pelas pessoas da empresa, com elas mesmas, né?
Você não consegue, por mais que você, né, tenha talento, que você tem de sobra, Thiago, fazer isso que você fez aqui sozinho. Então você tem que dividir isso. E na divisão, a delegação é talvez uma das facetas mais complexas do empresário bem-sucedido, né? Porque ele acha que ele sabe tudo do jeito dele, que tudo tem que ser do jeito que ele faria. E eu fui muito assim, fui muito control freak. Eu sempre achava que tudo tinha que ser do jeito que eu queria fazer e que os outros nunca iam fazer tão bem quanto eu faria. A partir do momento que eu consegui não pensar mais assim, principalmente num negócio que eu vendi um intangível chamado ideias, tem coisa mais intangível que isso. Não era uma fábrica de salsicha que entra o porco e sai a salsicha. Era uma fábrica de ideias, que a ideia é que nem gato, não cachorro, né? Ela vem quando ela quer, não quando você chama. E aí é difícil como é que você remunera essas pessoas, como você estimula, como você atrai, retém talento dentro do teu negócio, que é quem vai fazer acontecer. Eu, como bom líder, não precisava fazer mais do que isso. Atrair os talentos, e motivar os talentos e reter eles na empresa. Fazer eles terem uma vida longa no negócio e não ficarem pulando de galho em galho, né? Porque não é o que eu queria. Esse é o único jeito de você fazer isso, é você dar uma participação para os caras. Historicamente, na nossa profissão, quero lembrar, e vou dar um exemplo aqui, a DPZ foi uma agência que sempre foi muito importante no mundo da publicidade. E tinha 2 talentos lá dentro, um chamava Washington Oliveira, outro chamava Nizam Guanais. Poxa, se eu fosse o dono da DPZ da época, do Alibe Petit Zaragoza, era o nome eu dava metade da empresa para esses 2. Com o tempo, né? Tu tem um projeto, né? Você vai dando conforme o cara vai merecendo. A história da meritocracia. Você usou a palavra certa. A empresa tem que valorizar meritocraticamente quem realmente produz e faz ela ser fora de série. Os outros, você pode ter pessoas que têm que estar lá porque tem que carregar o piano do dia a dia, mas os que superam e os que são fora de série você não pode perder. E aí, quem não funciona, o sistema tem que expelir sem dor. Tchau, fora. Só quem funciona fica. Como que você consegue isso? Com avaliação de desempenho, com acompanhamento muito próximo das pessoas que estão trabalhando, olhando, observando. Tá? Tem vários layers da empresa, tem que ter esse tipo de sensação de quem realmente funciona. Não é com o coração que se administra, é com eficiência que se administra. Cara, e você tocou num ponto muito bom. E, porra, parece engraçado, né? Mas você que é uma pessoa que já demitiu tanta gente, né? E a gente, quando você fala, não, tem que pensar, cara, com a cabeça, não tem que ter o coração nessa hora. Qual é a forma correta de demitir alguém? E qual é o momento correto de demitir alguém? Assim, existem várias chances ou não? E nós demite, tem feedback, não tem? Qual que é a lógica? Bate na mesa e aponta. Aponta e fala, você está demitido? Não, isso é só na televisão. Ou é só na televisão? Eu já estava numa fase da vida que quem demitia não era eu, a não ser que o cara tivesse um nível de vice-presidência, diretoria e tal, que eu tivesse que falar com ele. Normalmente não era eu que tinha que ter essa... Porque é muito ruim, né? Na televisão, eu estava tirando o sonho de alguém ganhar um programa e não estava tirando um emprego, porque eles não tinham um emprego. Eles iam ter o emprego comigo, mas um só ganhador, os outros 15 não iam ganhar, eram sempre 16 pessoas participando. Então o demitido era mais simbólico do que real. Sim, né? sim. No real, eu acho assim, eu aprendi uma coisa muito importante na vida, que com o tempo também, que é a história da forma e do conteúdo. Né? Uma coisa, quando você tem um conteúdo importante para passar, o porquê que a pessoa está saindo do sistema, a forma com que você faz isso é fundamental para o futuro dessa pessoa. Então você tem que ter muito cuidado. Eu sempre nas demissões, o que a gente fazia era tentar já realocar a pessoa, contratar por custo da empresa uma empresa de recolocação de emprego. Eu fazia uma coisa muito interessante, eu sempre falo assim, eu fazia entrevista da saída. A entrevista da saída. Em vez da entrevista de entrar na empresa, entrevista da saída. É a hora em que o funcionário vai te dizer tudo para você. É a hora em que ele já perdeu o emprego mesmo. Porque quando ele está na empresa, ele não vai te dizer tudo. Ele vai ter medo de faz sentido, faz então sentido. você vai saber quem... E você também tem um filtro de quem ele está com raiva, né? Tomar cuidado para não julgar em cima da informação. Mas se você souber conduzir isso, a gente fazia no RH muito isso, né? O cara vai sair e falar, mas o que você viu de errado no negócio? O que te incomodou? Ou se ele saiu sozinho, ou se ele foi demitido, da mesma forma. Que é riquíssima a informação que vem nesse momento. Então, assim, resumindo, infelizmente essas situações acontecem, não pode usar o coração nessa hora, porque o que tem lá em cima é uma marca. Você chama Primo Rico, certo? Teus negócios. É a principal marca tua. Grupo Primo. Grupo Primo. Grupo Primo. É o Grupo Primo e aí a gente tem várias... Então, o que interessa para 1.300 pessoas que você tem é o Grupo Primo. É ela que é a galinha dos ovos de ouro. Se tiver fruta podre do Grupo Primo, ela tem que sair fora, porque atrapalha todos os outros. Ah, mas eu gostava do cara, ele é legal. Tá bom, fica amigo dele, vai tomar uma cerveja com o cara. Mas aquilo não vai funcionar. Porque nós temos uma obrigação com a marca, com a empresa, que é ela que gera todo o recurso que paga todo mundo que está aqui dentro, os dividendos dos sócios, dos acionistas, e a engrenagem continua rolando. Onde tem coisa ruim na engrenagem,
enrosca. Sim. E aí o cara, não, mas aí não dá, entendeu? Então é muito complexo. Agora, é a forma e o conteúdo. Você, com bom conteúdo, você vai de uma forma decente, o cara vai acabar saindo e vai entender por que saiu. Não, e parece que demitir